Olá! No programa de hoje eu vou conversar com Lívia Max, CEO da fabricante de vinhos, Verone. Tudo bom, Lívia? Oi, Renata, como vai? Tudo bem? Boa Tudo tarde. bom. Muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Lívia, antes da gente começar a conversar, fala um pouquinho da sua experiência profissional. Renata, eu sou formada em Direito, eu me formei com 21 anos, e aí depois eu migrei para essa área de empreendedorismo, acabei abandonando a área do direito e vim para essa área como empreendedora. Eu tenho MBA em gestão de negócios, eu comecei dentro da Verone como diretora de operações, atuei mais ou menos um ano até assumir a cadeira como CEO, para assumir a gestão mesmo e olhar um pouco mais tanto para as questões, para os propósitos que a empresa tinha, quanto para as questões numéricas dentro da empresa. Tá? E Lívia, a Verone, né? Ela tem acho que o carro-chefe é a vinícola, né? São os vinhos. Mas que outros produtos a Verone trabalha também? Então, Renata, a gente traz uma proposta de inovação dentro do mercado de vinhos, né? O mercado de vinho, ele é um mercado muito tradicional, muito formal, e a Verone, ela entra exatamente, ela vem para o mercado exatamente como uma marca disruptiva, uma marca para trazer inovação, um consumo leve, um consumo tranquilo, sem muitas formalidades mesmo, né? Então, assim, a gente tem o vinho, que é o nosso carro-chefe, a gente tem alguns produtos, né, de lançamentos atrelados a isso, mas que são produtos mais puxados para lifestyle. Mas o mais legal que a gente traz é essa inovação do consumo mesmo dentro da empresa. Então, a gente tem mini garrafas que são take and go, que são garrafas fáceis de consumir, que você não precisa estar ali naquele momento, enfim, muito complexo. Então, a nossa ideia é realmente facilitar e democratizar o consumo do vinho no país. Então, a gente tem vinho, né? Temos mini garrafas, produtos de lifestyle, temos espumantes e para o final do ano a gente ainda vai lançar mais duas grandes novidades puxadas dentro do mercado de vinhos, mas trazendo inovação e essa nova proposta aí que a empresa tem. Ah, que bacana. E Lívia, recentemente, né, a Verônica acho que ela anunciou a implementação de duas ações de ESG. Me conta um pouquinho aí dessas ações. Legal, Renata. É bom sempre mencionar também que está intrínseco, assim, enraizado na nossa marca mesmo, ações de ESG e pautas nessa temática, né? A gente tem um olhar muito atento a questões de sustentabilidade, igualdade de gênero, por exemplo, dentro da empresa, igualdade racial. A gente se preocupa com uma governança bem estabelecida dentro da nossa empresa. A gente olha para a cadeia produtiva como um todo. Então, só para fazer um panorama aí geral, né? Para você ter ideia, dentro da Verone, 3/5 da diretoria é ocupado por mulheres, então são cargos de liderança ocupado por mulheres, e 70% da nossa operação é desenvolvida por mulheres também. Então, isso já mostra, né, a força feminina que tem a nossa empresa. E eu sempre reforço que são mulheres extremamente competentes, extremamente dedicadas, com um trabalho muito árduo assim para fazer a empresa dar certo e para fazer o negócio crescer. É muito legal estar com mulheres tão fortes ao redor, sabe? Eu sempre gosto de enaltecer essa força que as mulheres da nossa equipe têm. Então, além de 3/5 da diretoria ser composta por mulheres, 70% da nossa operação ser feita por mulheres, a gente olha muito para questões de sustentabilidade. Então, no uso dos nossos materiais, nas nossas ações, elas são sempre voltadas para isso. Agora a gente tem o selo carbono neutro, que a gente implementou recentemente. Nossos produtos são todos veganos, o que corrobora com essa questão da sustentabilidade. É, e a gente também tem o pólen, a gente é membro do Eu Reciclo, então a gente está sempre adotando vários caminhos para permear e para cuidar mesmo do meio ambiente. Não, muito bacana, né? Você mencionou aí algumas questões, acho que esse ponto, né, de ter um número grande de mulheres num cargo de liderança, né, acaba sendo um diferencial, porque a gente que está aí no mundo corporativo, a gente vê que nem sempre é essa a realidade, pelo contrário,
a gente ainda tem um ambiente, né, às vezes, de trabalho muito corporativista, muito pautado ainda, né, no masculino tomando as decisões, né? Renata, Então, especialmente nesse ramo de bebida alcoólica, que é o nosso imagino. ramo de atuação. Então, assim, não existem mulheres, né, mexendo e trabalhando com bebidas Sim. alcoólicas. Então, realmente, eu sempre comento isso dentro da empresa, a gente vai fazer negociações, vai sentar em mesa para negociar, conversar, é sempre com homens, então, assim, isso mostra a nossa força e o nosso poder ali de estar frente a frente, né, e mostrando uma posição de igualdade, o que é bem interessante para a Verone. E bacana também esse novo segmento, né, de vocês, desse produto vegano, que eu acho que acaba atendendo uma parte da população que cada vez mais, né, tem adotado talvez uma linha de consumo um pouco mais vegana. Então, bastante interessante também essa linha de vocês, né? Olha, muito E bom. me fala uma outra coisa, né? 1% de cada compra realizada no site da empresa, ela está destinada a causas sociais. Me conta um pouquinho, me explica um pouquinho mais dessa campanha, e é somente as compras realizadas no site da empresa? Hoje, 1% do nosso e-commerce é destinado a ONGs que apoiam trabalhos desenvolvidos com o meio ambiente ou ONGs que apoiam trabalhos desenvolvidos com mulheres. O nosso consumidor final, né, o nosso cliente, ele não paga mais por isso. Ele faz uma escolha na hora que ele faz a compra, né, e ele escolhe para onde ele quer que o recurso seja destinado. Então, ele vai lá e seleciona, né, ou para meio ambiente, ou para ONGs que apoiam trabalhos de mulheres, e aí a própria empresa destina esse recurso para esses dois caminhos. E a gente faz isso através de um programa chamado Pollen, que nos apoia com isso. E como são questões muito, como eu mencionei ali, né, que estão presentes no DNA da empresa, desde os primórdios ali, desde que a gente nasceu, a gente tem essa preocupação, um olhar atento a essas questões, para a gente faz total sentido ter ações voltadas também dentro do nosso e-commerce, não só como um posicionamento de marca. Eu acho que o que eu sempre reforço dentro da Verone é que mais do que a gente mostrar externamente o que a gente faz, é a gente implementar isso internamente, dentro de casa. Então, eu sempre reforço muito isso com o nosso time, da importância que é a gente estar adotando de forma genuína as ações dentro de casa. Então, eu acho que essa parceria com a Pollen mostra também eu diria que essa tentativa da gente deixar um mundo melhor aí, um legado aí para as próximas gerações que vão assumir aí esse mundo, né? Sim. São ações de SG mesmo, né? É você pensar no social, e então eu acho que faz super sentido para mim, né? Então, realmente, eu acho que é muito bacana. E daí, assim, é o próprio consumidor que vai escolher se ele vai direcionar esse 1% aí, né? Ou para meio ambiente, ou para as ações voltadas aí, né, para o apoio do trabalho feminino e tudo mais. Então, é o próprio consumidor que vai tomar essa decisão. Ele que escolhe, Tá. exatamente. Ele vai lá e seleciona na hora que já colocou o produto no carrinho, e ele vai lá e seleciona o Nossa, que ele muito prefere. bacana. Ele ainda pode, então, né, escolher para onde ele vai estar destinando parte aí Pode. né, do valor que ele tá Isso. gastando aí com vocês. A ideia, Renata, é incluir o consumidor nessa mudança de mentalidade mesmo, não só o lado da empresa, a gente tem tentado fazer nossa parte cada vez mais, a gente tem feito nossa parte dentro da empresa, mas por que não também trazer isso para o nosso consumidor? Qual lado você gostaria de ajudar neste momento? E nada impede que dessa primeira vez ele faça uma doação para uma ONG, né, que cuide de causas ambientais. Em um segundo momento, numa segunda compra, ele faz a mesma destinação de recursos, só que para outra ONG que cuide do Sim. trabalho de mulheres, enfim. Eu acho legal porque a gente ganha uma participação social. Então, a empresa está fazendo a parte dela, de oferecer isso, mas o consumidor também tem a parcela de responsabilidade dele pela escolha que ele está fazendo.
Sim, não, muito bacana. E essas ONGs, né, elas são escolhidas por este projeto, pela Pollen que vocês comentaram, né? Isso. E elas Ah, são trocadas de tempo em tempo. Assim, a cada período, a gente destina um recurso para outras, para a gente poder ter um leque maior de possibilidades de ajuda. Então, por algum uhum. tempo a gente ajuda essa, depois a gente destina para uma outra, e assim a gente vai organizando junto com esse projeto. Tá, muito bacana. E você, Lívia, na sua fala ali, quando a gente está falando do SG, você comentou também do selo, né, do Eu Reciclo. Me conta um pouquinho como que funciona esse selo. Claro. O Eu Reciclo, a gente, 22% dos resíduos que a gente gera para o mundo, eles retornam em forma de reciclagem. Então, a gente tem essa parceria também. Internamente, dentro da empresa, seria muito. A gente já até, Renata, em algum momento, no início desse ano, até a gente estava bolando um projeto de logística reversa de garrafas, como a Coca-Cola fazia antigamente. Só que a logística para isso, a gente conseguir um retorno dos nossos consumidores, especialmente o B2C, ele é um processo muito complexo, especialmente no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo que as pessoas nem sempre saem de casa para fazer suas compras, para entregar seus materiais. Então, hoje está tudo muito fácil, muito dinâmico ali, né? Você clica um botão aqui no computador e a sua compra chega na sua casa. Então, pela comodidade, né, diferente do que a Coca-Cola se propôs a fazer lá atrás, né, que as pessoas realmente saíam, entregavam a garrafinha de vidro, pegavam uma outra garrafa completa. Então, assim, a gente tentou bolar esse projeto, só que a gente percebeu que neste momento da empresa, né, o tamanho que a gente tem dentro da empresa seria muito difícil. A gente Muito gastaria muito desafiador, recurso, né? Porque realmente muito, você implementar isso numa tamanho Brasil, né? É surreal. a escala fica quase que impossível, assim, você até consegue implementar em um estado, mas a aderência é muito pequena, porque as pessoas, elas não se motivam a ir Uhum. entregar, e a gente entende, porque foi o que eu falei, a vida é muito dinâmica, a pessoa está trabalhando, fazendo mil coisas, e não vai parar para fazer isso, ela vai gostar de ajudar de outras formas. Então, o meio que a gente encontrou, né, a forma, o caminho ali que a gente encontrou para é, para auxiliar na reciclagem como um todo foi pegar o quantitativo do que a gente produz de lixo dentro da empresa. Então, a gente fez esse cálculo junto com a equipe do Eu Reciclo. A gente pegou o que a gente pegou o quantitativo ali do que a gente produz e eles reciclam de outras formas, como Tá. outros materiais, outras empresas, outros lixos. Então, assim, não necessariamente é um lixo que a própria Verone produz, mas a gente faz uma compensação ambiental. Então, a gente devolve para o meio ambiente o que a gente está produzindo de resíduo para o meio ambiente. Então, é Hum. essa a ideia da nossa parceria. E isso representa 22% da nossa empresa. Tá, bacana. Que eu acho que é o que a maioria das empresas tem feito em termos de logística reversa hoje, né? É, Porque o que você falou é muito difícil eu conseguir controlar, saber aonde, né, a minha embalagem foi parar, no caso de vocês, né, a minha garrafa de vidro. E às vezes tem gente que quer reutilizar a garrafa, né? exatamente. Por alguma questão ali de dentro de casa e você não tem nenhum controle, você fala assim, não, mas eu preciso, como que eu vou fazer esse cômputo? Então, realmente, acho que essa é uma forma que funciona, né? A gente encontrou um meio termo aí do caminho. A gente adoraria fazer esse projeto de logística reversa. Quem sabe um dia que a gente tiver talvez um facilitador logístico no país ou incentivos maiores a isso, a gente consiga implementar. Eu confesso que na hora que a gente tiver qualquer meio, qualquer forma de fazer, eu estaria lá usando como um protótipo a Verone mesmo, para a gente tentar melhorar dessa forma, mas por enquanto foi o que você mencionou. O Brasil é um país de dimensões assim inimagináveis. Então, a gente colocar isso de uma forma nacional, né? Para a gente seria realmente, se a gente fosse uma empresa apenas disso, assim, voltada para isso, talvez você até procure formas, pense em meios, mas a gente precisaria ter uma segunda empresa praticamente para pensar nisso, e Porque aí ficaria. não é o core da empresa, né? Não, não é, O core da não. empresa é outro. Então, Não, não realmente. seria assim, embora a gente tenha uma preocupação muito grande, né, com questões sustentáveis e a importância que a gente tem sobre isso dentro da empresa, mas foi o que você falou, não é
realmente não é o core. A gente precisa estar olhando para outras coisas, e isso daí seria um paralelo. Mas quem sabe um dia a gente consiga implementar. A gente busca sempre meios de melhorias dentro da empresa. Então, vamos procurar aí. Bacana. E Lívia, assim, né, você comentou também, acho que da neutralização de carbonos. Eu sei que tudo acaba estando interligado, né? Mas o que vocês estão fazendo exatamente para essa questão aí da neutralização? A ideia, Renata, é também através da compensação. A gente fechou recentemente, era um projeto que estava até. Eu até brinquei com o time, eu falei, pessoal, é um projeto assim que a gente precisa fazer, que é super importante. A gente sabe o quanto isso, né, tem impactado aí o mundo ambiental, então a gente trouxe esse projeto recentemente, estamos com selo também, e através da compensação que a gente faz o carbono neutro, né? A gente tem o selo do carbono neutro agora. Tá. Não, muito, muito bacana. São ações aí importantes voltadas para o meio ambiente, né? E, por curiosidade, né? Como que o consumidor, né, ele vê, ele acaba se aproximando da marca, né? O cliente, ao ver todas essas ações. Conta um pouquinho da experiência que vocês têm tido. Renata, eu acredito assim que o mundo hoje já não aceita empresas e negócios que não estejam preocupadas com essas questões, né? Questões ambientais, questões muito atreladas a ESG. Eu acho que empresas que não implementam ações, não implementam medidas que estejam condizentes com essas questões, elas são empresas que ali num curto prazo de tempo, talvez elas já estejam um pouco fora do mercado, né? Então, eu acho que as empresas elas têm se adequado e têm aberto os olhos para essas questões que são tão importantes hoje, né? A gente sente na pele, eu sempre falo isso, né? Assim, quando a gente fala, mas não existe o aquecimento global. Aí eu falo, gente, mas eu sinto na pele o aquecimento global, assim, o calor. Hoje em dia, você não tem mais inverno, assim, em qualquer lugar, né? Agora, esse ano, a Itália estava praticamente pegando fogo, né? Então, coisas que você não via há alguns anos atrás. Então, é impossível a gente falar que não existe, que isso não que isso é um fenômeno que não está acontecendo. Então, a gente precisa ter um olhar atento e preocupado a isso, né? Então, eu acho que não só as pessoas como pessoas físicas, mas as pessoas jurídicas precisam também se adequar a essa nova realidade. Então, olhar e pensar quais ações a gente adota para, né, quais ações são positivas para o mundo, porque daqui a pouco eu brinco assim que está todo mundo morrendo queimado, porque a gente está numa situação séria, né? Assim, então, sobre os nossos consumidores, especificamente falando, os nossos clientes, para te responder aí, eu acho que eles conseguem, especialmente aqueles consumidores, aqueles clientes que também têm uma preocupação em relação a isso, eles conseguem ter uma identificação absoluta em relação à nossa marca. Porque eles olham e eles falam, putz, eu estou consumindo de uma marca que está pensando nisso, que está com um olhar atento a isso, sabe? Então, não é uma marca que está gerando mais resíduo, não é uma marca que está desmatando mais, não é uma marca... impactando, né, de uma forma Sabe? geral. Então, exatamente, eu acho que eles olham isso e enxergam como um impacto positivo. Então, isso é bem legal, assim, a gente percebe que as pessoas ficam muito entusiasmadas, principalmente no mercado que a gente atua, que é um mercado que não se preocupa com isso. Eles, assim, a gente não escuta as marcas de vinho, né, falando sobre essas questões, a gente não escuta marcas de vinho trazendo à tona esses pontos, né? Geralmente um vinho é mais um vinho, ou uma marca de vinho é mais uma marca de vinho. A Verone não, a Verone ela tem uma preocupação no todo. A gente olha para, né, a gente não se considera mais uma marca de vinho, a gente se considera uma marca de vinho com muitos propósitos e muitos objetivos ali. Então, eu acho que é isso que é o nosso maior diferencial em relação aos nossos clientes. Não, perfeito. Você sabe que é uma coisa, né, que eu comento. Eu quero ver o dia que, de fato, o consumidor passe a fazer escolhas de forma consciente, né, em relação à preocupação da empresa, ao projeto, ao propósito, às boas práticas. Então, acho assim, a gente está caminhando, eu acho que não vai ser uma mudança rápida, mas eu gostaria de ver, né, esse dia chegar
onde o consumidor realmente passe a escolher os produtos por tudo isso que a marca representa, né? E não simplesmente porque é modismo, né? Por alguma outra questão. Eu acho que esse papel da indústria, né? De quem é o protagonista dessas atividades, ele é essencial. E a gente, cabe a nós, né? Ao consumidor, de fato, passar a exigir, passar a perguntar, a ter mais informações e acabar fomentando essa própria mudança da posição, né, de quem está produzindo, da própria indústria. Então, eu acho que isso é essencial. Exatamente. E eu acho, Renata, que não está muito longe de acontecer, assim. Eu acho que você vai ver e vai presenciar e acompanhar essa mudança, assim. Eu vejo uma mudança de comportamento hoje Sim, nessa geração que está vindo, né? Na é. atual geração. Eu acho que a gente tem caminhado cada vez mais para isso, né? Então, Eu até ia eu mencionar, acho. né? Desculpa, eu vejo muito minha filha, né? Gente, eu falo assim, gente, é outro mundo, né? Eu acho que é outro DNA, porque eu É fico totalmente muito feliz, diferente, né? fico muito feliz de ver algumas considerações, algumas análises que ela faz. Eu falo assim, gente, eu acho que talvez essa mudança vai acontecer antes do que a gente imagina, né? Se Deus quiser. Eu também acho. Eu acho que a gente. Você falou sobre a sua filha, eu vou mencionar aqui, eu estou grávida de 9 meses, né? Nossa, Tô, Renata, tô aqui com 9 meses, tô com barrigão. É, mas eu acho que para a geração da minha filha, ela já vem muito mais consciente também do que foi a nossa geração. Ela já vem com um olhar mais atento a essas questões, até porque eu acredito que essa nova geração não tem como fugir disso. Vai ser impossível. Isso vai fazer parte Marte, da criação, porque a gente já vai ensinar, a gente já vai trazer. É diferente dos nossos avós, dos nossos pais, que tinham outro conceito de mundo, uhum, né? Agora sim. não, a gente já sabe que isso é importante, a gente já entende melhor. Então, eu acho que a gente vai passar esse recado cada vez mais de uma forma ativa, né, Uhum. para os nossos pequenos aí e para as próximas gerações também. Sim, com certeza. E Lívia, a Verone, ela não está presente só no Brasil, né? Essa prática de SG, ela acaba extrapolando, ela vai para outros países, né? Como a vinícola de vocês no Chile. Como é que é? Tem alguma diferença em termos de política ou não? Então, eu acho que a prática de melhorias do meio ambiente é uma prática mundial, né? Até porque assim, estão todos os países, né? Pelo menos a maioria dos países, com um olhar muito atento a essa questão, né? Então, é uma preocupação, eu acho que não só do Brasil, mas, enfim, É de mundial, vários. né? Mundial. Então, assim, os nossos fornecedores, eles estão no Chile, e eles também, quando a gente foi fazer a escolha, né, deles, e quando a gente, enfim, foi organizar realmente para a abertura da marca, essa era uma preocupação que a gente tinha desde o início, de olhar para a cadeia produtiva como um todo. Então, a gente se preocupa, eu já visitei algumas vezes, né? Então, a gente tem esse cuidado de estar muito atento para ver se o que eles estão fazendo tá condizente com o que a gente tem de propósitos e de valores dentro da nossa marca. Então, sim, eles são uma empresa membro Fair Trade International, eles se preocupam com a cadeia produtiva justa ali, né? Então, eles não utilizam de mão de obra infantil, escrava, né? Todas essas questões mesmo olhando para a cadeia como um todo. Então, eles se preocupam com o cultivo de solo saudável, utilizar um adubo orgânico, elaborar produtos veganos. Então, a gente olha para o todo e os nossos fornecedores, nossos parceiros, enfim, as vinícolas do Chile, elas estão condizentes com o que a gente carrega como marca. Bacana. E assim, o pouco que eu sei da legislação chilena, né, assim, é uma legislação ambiental bastante rígida também, até por conta da questão da poluição atmosférica, que eles têm muito problema na cidade de Santiago. Então, você acaba fomentando a questão de áreas verdes, né? Tem toda uma legislação ali protetiva que é bastante interessante também, né? É lindo. E é um país bem preservado, assim, quando você anda pelas estradas, enfim, eles têm uma preocupação grande com essa questão de preservação e tudo mais. É bem legal. Não, bacana.
E uma dúvida aqui que eu fiquei, né, até dos pontos que a gente colocou, já que essa preocupação de vocês, né, essa transparência em relação ao consumidor é bastante grande, no caso, né, se o consumidor ele quiser acompanhar esses resultados das ações que vocês têm em relação à implementação do SG, é possível acompanhar? Como que Geralmente a gente divulga isso na imprensa, enfim, e dentro da empresa também. A gente divulga através de mídias sociais, mas a gente ainda não tem um relatório que a gente tá? implementa e passa isso para os nossos consumidores. Agora que você falou, eu falei, nossa, é uma boa ideia fazer esse relatório. Eu acho que é legal porque você consegue acoplar e deixar informações bem nítidas e bem claras para os nossos Você vai dando consumidores. transparência para as ações, né, Li? Para as ações, exatamente. Muito legal. A gente ainda não implementou o relatório, mas está aí no nosso projeto e ainda esse ano, a gente ainda está em outubro, a gente deve conseguir implementar sim, bem importante. Ah, bacana, muito bom. E Lívia, para a gente, né? Eu sei que a conversa está uma delícia, falar de vinho, né? E acho que dessas ações aí que vocês estão implementando numa área que eu acho que é pouco usual, né? Então, assim, tá uma delícia a conversa, mas por conta do tempo, que mensagem você passa para a nossa audiência, né? Que mensagem, a Verone, você deixaria aqui para a gente? Então, Renata, eu acho que muito na linha do que eu já mencionei ali no início, né? Acho que mais do que a indústria, as empresas, elas terem um discurso muito bonito externamente para a imprensa, para agregar valor à marca, tudo isso a gente sabe que é importante dentro da indústria, mas eu acho que tem algo que é mais profundo que isso, sabe? Que é a empresa se preocupar verdadeiramente com esse caminho, ela olhar e ter essa preocupação de entender o papel dela na sociedade, o papel que ela ocupa e que ela precisa atuar para ter resultados melhores para o mundo, sabe? Não é só para o negócio dela, olhando só para o valuation dela, olhando só para o faturamento dela. Isso tudo é importante numa empresa? Claro que é. A gente não pode falar que não existe números, vamos só fazer, né? Mas eu acho que tem algo que precisa ser somado, porque senão, número por número, a gente vai deixando o mundo passar. Então, eu acho que a principal mensagem é que a indústria, as empresas, elas olhem com cuidado, né, e com cautela para as ações que elas vão adotar. E da parte da Verone, a gente se compromete sempre que eu dou uma entrevista, sempre que eu estou conversando com alguém, eu falo isso. A gente se compromete a buscar sempre melhores, né, melhores caminhos, a gente está sempre olhando para isso, então eu estou olhando outras possibilidades também que a Verone pode participar, enfim, para a gente estar inserido mesmo num ambiente que seja mais saudável, né, e que gere um impacto mesmo muito positivo para o mundo. Então, eu acho que é isso. Eu diria que o recado que eu passo é esse. Não, muito bacana. É seu protagonista, né? Não, Exatamente. é tomar uma posição de fato. Não, muito bacana. Exatamente isso. Lívia, foi muito gostoso conversar com você hoje, viu? Conheci bastante coisa aí de práticas, né? Muito legais que vocês estão implementando, vocês estão de parabéns. Obrigada, Renata. O prazer foi todo meu, foi ótimo esse bate-papo. Agradeço também por você trazer aí esse retrato da importância que é esse tema. Quanto mais pessoas falando disso, eu acho que mais a gente vai entendendo e mostrando para a sociedade, né, a importância disso. Então, obrigada mesmo e conte com a Verone sempre. Maravilha. No programa de hoje, eu conversei com Lívia Marques, CEO da fabricante de vinhos Verone. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.